Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Esse texto fala de uma corrida, de uma meta, fala de uma trajetória que nós temos que ter na vida, fala de uma caminhada. O versículo 1 mostra ali o projeto de Deus. Olha o verso 1 para você ver. Fala, nós, está no plural, está vendo? Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O apóstolo Paulo sabia, eu já estive na Grécia, e você vai lá onde nasceram os Jogos Olímpicos, e você vai onde aconteciam as Olimpíadas, e foi na Grécia que nasceram as Olimpíadas. Então ele faz um paralelo do que era uma corrida, e ele diz assim, nós também, quer dizer, eu e você, estamos numa corrida, e tem uma nuvem de testemunhas, pessoas estão torcendo pela nossa vitória, pessoas estão olhando para a nossa vitória, e é uma grande nuvem, quer dizer, muitas pessoas que iam lá para o estádio, e viam as corridas. Quando nós vamos em Israel, lá também tem algumas arenas, e nas arenas, ali aconteciam aquelas competições, os gladiadores, a luta contra animais, lutas entre eles próprios. Então o apóstolo Paulo está trazendo para nós, sendo o apóstolo Paulo ou o escritor de Hebreus, alguns acham que é eles, outros acham que não, mas ele está mostrando que nós estamos como que num estádio, e ele diz assim, olha, deixemos todo o embaraço, deixa tudo aquilo que possa atrapalhar você nessa corrida, tudo, por isso que o cristão não mexe com jogo de loteria, jogo de bicho, por isso que o cristão não fica no carteado. Quando você se converte, você larga essas coisas para trás. Quando você aceita Jesus, você vai diminuindo tudo que possa te embaraçar, tudo que possa atrapalhar a sua corrida, porque você vê que a indústria dos esportes, ela se preocupa com o maiô que as pessoas vão nadar, se preocupa com o tênis, se ele é leve, se preocupa com o tipo de vestimenta, o short, a camisa das equipes de futebol. Quanto mais leve, mais ágil, mais as pessoas podem correr. Se preocupa com a luva do boxe, se preocupam com o tipo de vara que serão utilizadas no salto de vara, de todo tipo de preocupação. Então fala, tire todo o embaraço, tudo que possa fazer você cair, tudo que possa fazer você ser atropelado, tudo que possa fazer você não completar a corrida, e o pecado, que tão de perto nos rodeia. Então tem o pecado, o John Lennon definiu o que é o pecado, a Bíblia toda fala sobre o pecado. Um dia John Lennon disse assim, se não glorificar a Deus, é errar o alvo, se não ter Jesus como centro da vida, é errar o alvo, eu errei o alvo. John Lennon, antes de morrer, falou isso. Ele falou isso. Ele, dos seus lábios também, saiu aquela frase que se tornou conhecida em todo o mundo, quando ele viu, ali depois de um show, ele viu a multidão gritando, os Beatles, Beatles, Beatles. Ele disse assim, nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Então essa frase se tornou conhecida em todo o mundo, no momento de êxtase, no momento de ver a multidão alucinada, gritando pelo nome deles, e aquela multidão é aquela nuvem de testemunho. Então o embaraço e o pecado sexual que atrasa a vida do crente, atrapalha a nossa corrida. Vocês veem que os grandes atletas, as grandes equipes, os boxeadores, na noite em que eles vão correr no outro dia, muitas famílias são proibidas de estarem na concentração. Daí que surgiram as concentrações, para a pessoa não praticar o sexo, exatamente para não perder as forças. Então ele está dizendo isso aí, o pecado, o dinheiro, o amor ao dinheiro. O dinheiro não é mal em si, o amor ao dinheiro. Judas estava ao lado de Jesus, Judas andava com Jesus, Judas viu os milagres de Jesus, mas o amor
pelo dinheiro, o pecado pelo dinheiro, aquela pessoa que só trabalha, não tem tempo para Deus, não se preocupa com Deus, olha lá, o pecado, o orgulho que tão de perto nos rodeia, né? O orgulho, aquelas pessoas que estão aí no auge do sucesso e não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada, não tem tempo para a família, e orgulhosos, atletas, empresários, gente que está ganhando muito dinheiro, gente que está por cima, esquece que amanhã pode ter um acidente de carro, esquece que amanhã pode ter um AVC, e esquece que amanhã pode ter um problema na saúde e ficar dependendo de sangue alheio, que não sabe nem de quem é. Então ele está dizendo o pecado sexual, o pecado da alma, o pecado financeiro, tudo isso atrapalha a pessoa que estava correndo bem, atrapalha a pessoa que está numa corrida. Corramos com perseverança. Você muitas vezes vai ter vontade de parar, muitas vezes você vai precisar de uma água, você vai precisar muitas vezes de uma ajuda, você vai precisar de que alguém te fortaleça, vai precisar de um treinador, vai precisar de uma pessoa que te incentive, que te mostre alguma coisa melhor do que a que você está usando, né? Querendo te equipar, querendo te fortalecer. O seu treinador, no caso aqui espiritual, é o pastor, é um livro, é uma Bíblia com determinados estudos, são livros, são CDs, são canções, olha lá, e corramos com perseverança. Tem gente que cai e acabou e nunca mais levanta. Tem gente que tem uma decepção na vida, nunca mais caminha. Tem gente que teve um vacilo na caminhada e ela para, entrega os pontos, nunca mais volta para a corrida. Ele está dizendo, algumas coisas podem acontecer na sua corrida, algumas coisas podem tentar demovê-lo do seu caminho, alguma coisa pode acontecer para você na sua profissão, perder uma causa na justiça como advogado, perder muitas vezes um paciente. Um irmão da nossa igreja foi fazer uma cirurgia, um médico, e a pessoa acabou falecendo, porque é um médico muito capacitado, mas aquele paciente morreu, e ele ficou muito abatido, ficou muito triste, e ele começou a tremer as mãos na hora que ele foi, mesmo sendo preparado dentro do curso de medicina, e ele fazendo microcirurgias do coração, do cérebro, e a esposa dele falou, pastor Jorge, seria tão bom se o senhor viesse em minha casa, seria tão bom se o senhor viesse aqui, meu marido está entrando num processo depressivo, porque foi dada a notícia que morreu um paciente dele, e é como se ele tivesse esquecido N pacientes que ele salvou, que Deus usou a vida dele, e são mais de 100, mais de 200, e eu fui lá na casa, ele estava bem abatido, falou, não, eu vou clinicar, mas não vou mais fazer cirurgia. E ele falou, pastor, quando eu peguei o bisturi outras vezes, minha mão tremia muito, porque eu ficava lembrando daquilo, uma palavra do parente, ficou muito forte na minha vida. Eu falei, não, doutor, o senhor não vai parar, Deus te deu o dom, você já salvou muitas pessoas. Ele falou assim, mas eu não estou preparado para perder um paciente, eu não estou preparado para isso. Eu falei, mas nessa vida a gente perde, nessa vida a gente tem lutas, nessa vida a gente tem muitas vezes percalços, embaraços que nos atrapalham, nessa vida a gente muitas vezes decepciona, né? A gente decepciona, chega o mês de dezembro, assim no Natal, você pensa nas pessoas, imagina o papai que está ali falando daquele problema, mas aí ele vê o outro problema, e outra pessoa tem outro problema, e eu vejo a nossa querida Jocélia Brandão também, que parece que está até aqui também, a luta dela, logo na véspera do Natal, teve a nossa Mirinha, eu não gosto nem de lembrar, Jocélia, mas ela não parou, ela foi na televisão, e o inimigo faz tudo para a gente parar, e pessoas param por coisas elementares. Eu perguntei ao papai ali do filho que faleceu, o que está acontecendo, como é que vocês estão? Ele falou, pastor, não podemos voltar atrás, nós temos que ir para frente, temos que caminhar. É isso que o apóstolo Paulo está falando, olha, corramos com perseverança, vamos andar, vamos para frente, não vamos olhar para trás. Já chegam as dores, as decepções desta vida, gente. É a mulher que casa, que sai de casa,
que acreditou no marido, e aí descobre que o marido está com uma amante. Olha que dor. É uma mulher que está sempre disposta a servir, e de repente vem essa pancada na vida dela. Será que ela vai prostrar-se? Ela vai agora também se matar? Ela vai também fazer uma coisa errada? Ele lá vai pegar um revólver e vai lá matar o outro menino? Ele vai fazer? Não, não vai fazer. Não vai fazer, porque nós estamos numa corrida com perseverança. Você acha que todos os dias o pastor Jorge está alegre? Você acha que todos os dias eu estou feliz? Você acha que todos os dias eu estou saltando de alegria? Você acha que todos os dias eu levanto sorrindo e brincando? Não, já tive problemas. Eu já fiquei até 3 horas da manhã esperando minha filha chegar. Eu já fiquei até 4 horas da manhã sem saber onde estavam meus filhos. Mas eu aprendi que eu tenho que perseverar. Eu tenho que perseverar. Eu não vou retroceder. Eu vou continuar andando para frente. Eu já vi o teto desta igreja todo desabar. Já estive em casa e pessoas chorando, porque era tudo de gesso, e essa igreja era lá no altar, e de repente me disseram: pastor, houve um grande vendaval, um temporal, a quadra caiu, foi notícia na Globo. Eu falei: vamos ver o que dá para aproveitar. E nós aproveitamos, e a igreja cabiam 3.000 lugares, nós transformamos em 5.000 lugares, porque a gente levanta, a gente vai para frente, porque o inimigo, eu sei que eu estou numa corrida, eu sei que eu estou indo para frente, eu estou indo. Eu estava contando hoje para Negra Mary, né? Negra Mary, que está ali, é o nome do CD dela. Tem orgulho da cor da pele dela, e eu estava contando para ela que uma vez eu fui num congresso, e estávamos eu e o Caio Fábio. O pastor Caio Fábio abençoou milhões de pessoas, milhões, e nós dois pregamos no mesmo congresso em Brasília, e eu pus meus livros lá, arrumaram 2 mesas para mim, dessa de barzinho assim, e arrumaram umas 20 mesas para o pastor Caio Fábio. Está certo, ele era o sucesso. Eu preguei no Esfria Sol, né, na preliminar, ele pregou na partida de fundo, né? E quando terminou o culto, o pastor me esqueceu, ele me esqueceu. Ele foi levar o pastor Caio Fábio para o restaurante, 5 estrelas, e eu fiquei lá sozinho. Sabe quando você fica assim, você ficou até com dó de mim, né? A gente fica assim, que eu já fui esquecido, esqueceram de mim 3. Já esqueceram de mim. E o pastor tão assim, um auge, né? Aquele auge do Caio Fábio, a gente ia nas Adonepes, nas reuniões, aquele glamour, o jeito dele pregar, ele chegava, aquela unção, eu mesmo fui muito abençoado. E está certo, o pastor esqueceu de mim. Eu não gosto de dar uma de vítima, para mim um sanduíche está bom, eu iria me virar. E aí eu cheguei perto de quem estava vendendo os meus livros, não sei se era o Highlander, e falei assim: e aí? A banca lá do Caio Fábio, então o pessoal estava se acotovelando, dando quase karatê um no outro para comprar os livros, e a minha não tinha ninguém. E aí eu cheguei perto assim e falei: e aí, vendeu algum livro? A pergunta é natural: vendeu algum livro? Como é que foi o movimento? Né? Tipo assim, qualquer... Né? A mulher não pergunta para o motorista de táxi, ela não pergunta para o açougueiro, quando chega em casa, lá na sua loja, a sua mulher não pergunta, como é que foi a venda? Eu cheguei mais com a carinha boa assim, falei: como é que foi a venda aí? Isso 11 horas da noite, já encerrei. Ele falou: pastor, tinha uma pessoa com um livrinho na mão, um livrinho meio assim, nem sei que livro que era. E eu falei: o senhor vai ficar com o livro? Ele falou: não, só estou dando uma olhadinha aqui na contracapa. Aí eu perguntei para quem estava olhando o meu livro, não me lembro quem era, eu falei: vendeu? Como é que foi? Ele falou: pastor, não vendeu nenhum. Eu vendo as pessoas lá se acotovelando, né, para comprar os livros do pastor Caio Fábio, e eu fiquei assim, bem sem graça, fiquei meio sem graça, né, nenhum. Aí o rapaz que estava vendo o livro, assim, olhando, eu falei: o senhor vai ficar com ele? Ele falou assim: não. Eu falei: não, fica com ele. Fica com ele, e dei para ele. E dei para ele o livro. Ele levou o livro. Obrigado. Foi a noite que eu não vendi nenhum livro e dei o único que alguém interessou. Mas os meses passaram. Eu estava contando isso para ela. Como que a gente tem que aprender que tem dias na vida que são coisas que, se nós soubéssemos que iria acontecer,
nós nem queríamos viver. Né? Se eu soubesse que um filho ia falecer com 14 anos, é melhor não ter o filho. Né? Pensar que uma menina vai ser morta com 5 anos, é melhor nem ter. Saber que o marido vai largar e vai arranjar um amante, fazer sofrer, é melhor nem casar, porque a dor, muitas vezes, ela supera muito a alegria. E aí, 3, 4 meses depois, eu recebi um telefonema, porque eu aprendi a não parar. Eu aprendi a não parar, eu aprendi a glorificar a Deus, que eu já tive muitas derrotas na vida, muitas derrotas em todas as áreas que você pensar, muitas e muitas decepções na vida, mas esse texto, ele mexe comigo, ele mexe muito comigo, porque me incentiva, o Espírito Santo me impulsiona, diante de uma decepção, diante de uma dor, de uma angústia, de uma perda preciosa, sempre tem aquela dor na alma, e eu me lembro disso, eu estou numa corrida, e aí uns 3, 4 meses depois, eu recebi um telefonema. Ele disse: pastor, tudo bem, tudo bem. O senhor lembra o dia que o senhor me deu um livro lá em Goiânia? Eu falei: eu dou muito livro para as pessoas. Então eu falei: não me lembro. Ele disse: o senhor estava com o pastor Caio Fábio pregando? Não lembro. Eu estava lá em pé, assim e tal. E eu estava olhando um livro, o senhor me deu o livro. Eu tentei lembrar assim, custei a puxar na memória, né? Porque quando a gente ganha alguma coisa, a gente lembra, mas quando você dá, é difícil lembrar. Então, eu consegui lembrar, porque ficou marcada a noite que eu não vendi nenhum livro. Falei: olha, lembrei. Ele falou: eu queria que o senhor me mandasse 10.000 livros daquele. E eu quase caí de costas, irmãos. Eu falei: você não enganou? Ele disse: não, eu faço cesta básica, eu sou diretor de uma grande empresa das maiores do Brasil, e nós damos uma cesta para funcionários, e eu ponho uma Bíblia, e eu quero pôr também um livro do senhor. E já há uns 10 anos, que quase todos os meses de novembro, ele compra uma tiragem de aproximadamente 5 ou 10 mil livros, para a glória do nome de Jesus. É feita uma tiragem. Então, eu digo para vocês, a noite em que eu não vendi nada, foi a noite que mais eu vendi. Entendeu, negócio? Às vezes, a noite da tua derrota, a noite da tua aparente batalha, a noite da sua angústia e da sua dor, a noite da sua grande decepção, ela pode se tornar um grande ingrediente para uma arrancada. Olha o verso 2, olha ali, a palavra ali é a perseverança, fitando os olhos em Jesus. Só tem uma maneira de você viver nessa terra, se você tirar os olhos dos seus problemas. Se você colocar os seus olhos nos seus problemas, você vai conhecer o que é angústia, você vai conhecer o que é depressão, você vai conhecer tristeza, que não são sinônimos. Tristeza é uma decepção que te paralisa. Angústia é você ter uma dor da alma que não tem remédio. E depressão é você perder a vontade de viver. Você parar de enxergar tudo de bom que você tem e você começa a desejar a morte. E aí o médico não sabe o que fazer, ele te dá remédio. Remédio para você dormir, remédio para você poder esquecer, mas se você dormir sob o efeito de remédio, você não descansa, porque sua alma continua latente, sua alma continua viva, e você começa a desejar a morte. E o pior de toda tristeza, toda angústia, depressão, que você começa a se comparar. Você começa a dizer: por que eu, uma pessoa honesta, estou passando esse problema? E fulano de tal, que é pior do que eu, está vivendo bem. Por que eu, que sempre fui uma pessoa que trabalhou para Deus, eu que nunca fiz maldade? E aí, Satanás usa outras situações, e você liga a televisão para tentar fugir, e você vê pessoas pulando de alegria, e você vê as pessoas soltando foguetes, e você vai para a janela e olha, e vê as famílias de frente lá, celebrando. Aí você perde o prazer do aniversário, perde o prazer do Natal,
perde o prazer de amigos e as pessoas começam a te isolar, porque você começa a ser uma pessoa com problemas. Você não tem alegria, você não ri, você não tem vontade de passear, se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa indigesta. Ninguém quer ficar perto de você, porque está todo mundo com seus problemas. E você entra num casulo e começa a procurar culpados. Todo mundo é culpado, Deus é culpado. Aí falta a fé. Por isso que eu te digo, para você vencer e continuar essa corrida, você tem que olhar para Jesus. Olhar para Jesus, olhar para Ele. Não é olhar para o pastor Jorge, porque os meus problemas, quando comparado com esses problemas que nós citamos aqui, da Jocely e desse casal, o meu problema, ele desaparece. O meu problema é nada. O meu problema é uma gotinha. O meu problema é insignificante. O problema do outro é insignificante. Mas se ela for no outro lugar, tá? Ela vai ver pessoas com problema pior, porque ela tem o Pedro, que é um filho maravilhoso. Ela tem uma filha maravilhosa, a Débora. Então, pelo menos tem um conforto. O outro casal tem 2 crianças. Mas e a mãe, que não tem filho nenhum, que já fez ligadura? E o outro, que perdeu, que está lá agora no velório? Então, quando a gente se compara, normalmente a gente se compara com pessoas que não estão passando o que nós estamos passando. Pessoas que não têm os mesmos problemas, mas quando a gente vira a página, você vê que tem pessoas que estão vivendo problemas piores do que os nossos. Muitos problemas. Agora, se nós olhamos para Jesus, a gente não vai pegar um revólver e dar um tiro na cabeça. Se você tem Jesus, você não vai para um boteco beber. Se você tem Jesus, você não vai para uma casa de prostituição, você vem para a casa do Senhor. Por isso que ali está o nome de Jesus, ó, só Ele ressuscitou, está ali. E aí você se fortalece, você escuta uma canção. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele levantou a nossa vida. E aí você fala: Deus, por mim mesmo, eu paro na corrida, mas que o Teu Espírito Santo me fortaleça. E aí você entende que tem um lugar melhor do que esse. Olha o outro versículo de número 3. Olha o que diz: considerai, pois, imagine, pois, leve a sério, pense que não é só você que está com problema, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Quer dizer, você não entregando os pontos, não arriando, não se prostrando. E o verso 4, que diz, para encerrarmos ali: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E o verso 5 ele fala: toda a alegria que lhe estava proposta, ele a rejeitou, para que nós a tivéssemos. Então, que Deus possa iluminar você, se não desanimar. Então nós dependemos dele, para que sejamos fortalecidos no Senhor. Abre suas mãos, eu quero orar com vocês. Abre suas mãos e fale: Deus, então o Senhor me fortaleça. Então o Senhor me fortaleça. Então o Senhor me fortaleça. E aí Ele vai te fortalecer, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. Ele é soberano. Talvez o seu problema seja como o meu: não vendeu nenhum livro. Talvez o seu problema, nunca uma pessoa que perde um ente querido, ela arranja alguém para pôr no lugar. Porque as pessoas são insubstituíveis no reino de Deus. Elas são insubstituíveis no coração da família. Elas são insubstituíveis na igreja. Numa equipe de futebol, as pessoas são substituíveis. Sai um atleta, entra outro atleta. Mas no corpo de Cristo, elas são insubstituíveis. No reino de Deus, se você não fizer o que Deus mandou você fazer, fica faltando alguma coisa, meu irmão. Porque você nasceu com um destino. Você nasceu com um destino. Se você não fizer, a obra fica inacabada. Alguém pode até tentar fazer, alguém pode até fazer, mas não vai ser igual a você. Porque você foi chamado para essa corrida. Pode entrar um outro pastor,
melhor do que eu aqui nesta igreja, mas ele nunca vai fazer o que eu tenho que fazer. Eu nunca vou fazer o que o outro faz. Uma mulher viúva nunca vai encontrar alguém igual ao marido. Nunca. Um viúvo nunca vai encontrar uma mulher. Uma igreja nunca vai cumprir o que a outra tem que fazer. Cada um tem uma função. Essa mão aqui nunca fará, essa mão direita nunca fará o que a mão esquerda faz. O que a mão faz, esse pé aqui nunca vai fazer. O que esse pé faz, nunca a outro pé vai fazer. O que o fígado faz, o rim nunca vai fazer. O que o intestino faz, nunca o coração vai fazer. Cada um tem a sua função. O que os olhos fazem, tudo é diferente do que a boca faz. Nunca o olho vai ser ouvido. Você é importante para Deus. Você tem uma função que ninguém pode substituir. Se você não fizer, vai ficar faltando alguma coisa no reino de Deus. Se você não fizer, por isso que está escrito: corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero fazer uma oração de joelhos dobrados. Ó Deus, o Senhor sabe como cada um entrou aqui. Eu sei que um dia o Senhor vai me chamar, e eu estarei para sempre na tua presença. Mas eu tomo as palavras do Senhor Jesus. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez. Ninguém poderia fazer. Só Ele poderia fazer. Viver nessa terra sem pecado. Estender as mãos para o rico, para o pobre, para a viúva, para o doente. Perdoar, lavar, carregar, estender as mãos. Só Ele, mais ninguém. Só o apóstolo Paulo poderia fazer o que ele fez. Moisés tentou esquivar-se e disse: leva meu irmão. E o Senhor disse: não, eu quero é você. Arão pode ir, mas eu quero é você. Jeremias disse: por que o Senhor não chama outro? Eu sou um menino. O Senhor disse: eu escolhi você. Eu te designei, eu marquei um caminho para você. Não adiantava Davi querer que o filho dele assumisse antes da hora. Deus tinha um desígnio, um caminho, uma direção para Davi. Assim como Deus tinha um caminho para Salomão. Não adianta você, querida, fugir de Deus. Esses tropeços na vida, estas decepções na vida, essas angústias na vida, estas amarguras da vida, elas fazem parte. Se você não estiver preparado para a ingratidão, você para. Você para. O veneno da serpente te paralisa, neutraliza a sua força, mas o Senhor esmagou a cabeça da serpente. Nós estamos indo para o céu, irmãos. Nós estamos indo para o céu. Nós não estamos indo para o inferno. Isso aqui não é um show, é uma casa de oração. Vem cá, negra Mary. Você não está num show. O casamento não é ponto final. O noivado não é ponto final. Passar num vestibular não é ponto final. O nosso ponto final é o dia que vemos Jesus face a face. Olharmos para Ele, bem nos olhos dEle, bem mirado nele, e dizermos: ei, Senhor. E Ele dizer assim: vocês venceram, glória a Deus. Pode vir aqui, Bira, vem também. Glória a Deus, glória a Deus.